Olá pessoal, tudo bem? Sou o Daniel, faço parte do time de suporte aqui da Target Brasil. No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês um pouco sobre alguns insights que a gente consegue tirar usando o mapa dentro do Target, tá? Como exemplo aqui na tela, em que a gente pegou um valor para colocar de meta, e aí baseado no valor de faturamento, a gente coloriu o mapa com verde e vermelho, utilizando os estados aqui do Brasil. Então eu vou mostrar algumas ideias legais que a gente consegue trazer com os mapas. Para isso eu criei aqui um dashboard em branco, e para a gente começar a trabalhar, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser trazer o gráfico de mapa. Então eu vou abrir aqui a opção de gráfico de mapa, né? Vou abrir aqui os gráficos, vou puxar aqui nos recentes o gráfico de mapa. E como medida aqui, o que eu vou trazer? Bom, depende do que a gente quer ver, né? Então a gente pode ver tanto por cidade quanto por estado. No caso do exemplo aqui, eu vou trazer por estado, porque eu acho que é mais simples. Então eu vou abrir aqui a pastinha de clientes, vou trazer aqui a UF cliente, e como medida, para a gente usar padrão, vou trazer aqui os valores de faturamento. Então eu vou pegar aqui, faturamento valor. Então aqui vocês podem ver que o primeiro mapa que abriu, ele é um mapa mais genérico, ele pega um mapa aleatório, que ele não vai estar linkado com as dimensões que a gente trouxe, né? Outro detalhe importante de comentar é que o mapa, ele vem como uma imagem, né? Então eu vou até clicar aqui em propriedades para mostrar para vocês. A gente tem aqui na opção do gráfico, na primeira opção, a imagem do mapa. Então a gente tem até a opção de alterar. Os nossos clientes, a gente disponibiliza uma pastinha com um mapa de cada estado e um mapa do Brasil inteiro, que eles combinam com as nossas dimensões aqui. Então é importante você ter um mapa, você pode até criar um mapa, que é um ponto .svg, só que ele precisa ter as referências das suas dimensões para você conseguir usar, tá? Eu vou mostrar como já já. Eu vou clicar aqui em alterar a imagem do mapa, para trazer um mapa do Brasil geral, né? Então eu vou vir aqui em imagens do mapa, já tenho aqui o meu Brasil-F, dá um OK, e aí eu tenho aqui a imagem do meu Brasil separado por estados. Podem ver que ele já me trouxe os dados, né, por padrão, porque ele já estava pré-configurado. Mas como é que eu configuro isso? Vendo aqui na tabelinha, né, vindo aqui em mostrar dados, consigo expandir que eu trouxe como dimensão a minha UF cliente, né, o estado do cliente, e trouxe aqui o meu valor de faturamento, e ele está quebrando o meu valor de faturamento por UF do cliente. Se eu clicar aqui na engrenagem, propriedades, a gente pode vir aqui em localizações, e a gente pode ver que ele já está automapeado. Então eu vou até aqui clicar em limpar todos os mapeamentos, só para mostrar para vocês como fica. Então eu vou dar um OK aqui, vou voltar aqui para o gráfico, podem ver que ele não está mapeado. Então eu posso tanto mapear na mão, aqui, né, selecionar, por exemplo, o membro e selecionar onde ele ficaria aqui, quanto, se o mapa estiver configurado na SVG, né, posso vir aqui em automapear e aí ele automaticamente vai mapear todos os estados que tem disponível na minha base, né. Então eu vou dar um OK aqui para mostrar como ele está automapeando. E aí a gente tem, primeiro, esse mapa geral, né, que me mostra basicamente o valor de faturamento e o estado que eu estou passando o mouse. Show? Então agora, para ficar legal, eu vou mostrar aqui os dados, né? A gente tem só os dados de faturamento e os dados de UF. Vou colocar aqui um dado de meta, só para a gente ter algum valor para fazer uma comparação. Show? Bom, pessoal, inseri uma nova medida de meta aqui dentro da nossa tabela, tá? Da maneira padrão, só clicar aqui na chavinha, inserir a medida que você quiser, porque ele não vai afetar no gráfico, tá? Posso até vir aqui e mostrar gráfico. O gráfico está da mesma forma, e vocês podem reparar que o valor que mostra quando eu passo o mouse, ele já alterou. Por quê? Porque ele vai pegar sempre o valor que está mais para a direita aqui, tá? Então, no caso, como o valor de meta está mais para a direita, então ele vai pegar o valor de meta aqui. Mas por que eu trouxe o valor de meta aqui? Para a gente poder fazer a comparação e colocar as cores igual eu mostrei lá no mapa de exemplo do começo. Então como é que a gente faz isso? Primeiro, válido ressaltar que aqui a gente tem um valor de meta fixo.
Por que eu coloquei o valor de meta fixa? Porque é mais fácil de comparar aqui, porque eu tenho um valor de faturamento maior e menor. Tem que quebrar para o F. Então é legal porque vai mostrar tanto verde quanto vermelho. Então, primeiro de tudo, eu vou fazer um cálculo para me mostrar a diferença relacionada à meta. Então eu vou vir aqui na linha de cálculos, clicar em cálculos avançados, clicar com o botão direito aqui, vou inserir uma nova coluna e vou colocar aqui diferença meta. Aqui vai ser bem simples, eu vou pegar o meu valor de faturamento, né, clicando em cima, e vou subtrair pelo valor de meta. E aí ele basicamente vai me dar um valor positivo, se a minha meta for batida, né? E vai me dar um valor negativo, se ainda falta para eu bater a meta. Então, vou dar um OK aqui. Eu tenho aqui os meus valores positivos e os meus valores negativos, e agora eu vou aplicar um agente de cor, igual a gente já aplicou em outros vídeos, né? No Dicas Rápidas, a gente tem um Dicas Rápidas bem legal sobre agentes inteligentes. Vou aplicar um agente de cor aqui nessa diferença de meta. Então eu vou vir aqui em propriedades, agentes de relógio de cor, vou vir aqui em colorir elemento 2 estados e vou pegar como referência o meu cálculo de diferença de meta aqui. Por padrão, ele me traz nos dois estados, né, um positivo e um negativo. Então ele já está na regra que eu queria, né? Então se for positivo, ele vai me trazer o verdinho, se for negativo, ele vai me trazer o vermelho. Só que eu quero que ele aplique para todas as linhas, para ficar mais fácil de eu colorir no meu mapa. Então eu vou clicar em cima do positivo aqui, vou vir aqui na opção de ação e vou colocar nas opções para ele aplicar a todas as células de medida e cálculo na minha linha. Então vou clicar aqui, vou dar um OK. Vou vir aqui no negativo, vou fazer a mesma coisa. Vim aqui, negativo, ação e aplicar a todas as células de medida e cálculo na linha. Vou dar um OK. E aí eu tenho todas as minhas linhas coloridas. Vamos dar uma olhada para ver se o meu mapa ele já pegou automaticamente a referência que eu preciso. Então eu vou voltar para o gráfico e a gente pode ver que ele já coloriu. Apesar dele ainda estar mostrando agora, ele está mostrando a diferença quando eu passo o mouse, tá vendo? Então ele me passa o estado, né? Então, por exemplo, aqui eu passei o mouse por cima do estado da Bahia e eu posso ver que está com 977 mil, diferença positiva. Então, bem legal. E aí ele já pega a cor automaticamente. Vou clicar aqui em propriedades, porque agora eu quero mudar algumas coisas nas etiquetas do mapa, tá? Então eu vou clicar aqui em propriedades, vou vir aqui em cores, né? Ele está no automático, né? Então no automático ele já pega essa referência do agente de cor. Mas eu posso vir aqui e colocar como medida também, que ele também pega, tá? Se vocês não quiserem deixar a mercê do automático, podem vir aqui e trocar para medida, que ele vai pegar o agente de cor já. Então eu vou vir aqui em etiquetas, porque qual que é a minha ideia? Eu quero colocar um agente condicional aqui para ele mudar o texto, baseado no que eu passo o mouse e no que eu não passo o mouse, tá? Então como é que eu vou fazer isso? Vou vir aqui no meu passar do mouse, né, na opção do meu passar do mouse, pode ver que ele está com um padrão aqui, né, que é a linha de membros, que no caso é o estado, e o valor, que ele está me trazendo o último valor, né, da esquerda para a direita, e então nesse caso ele está me trazendo a diferença. Vou clicar na engrenagemzinha para ele me mostrar a referência aqui. Então eu posso vir aqui, vou deixar o Wallmember, tá? Porque eu quero continuar sabendo de qual estado eu estou falando. Vou tirar o Measure Value, vou clicar em descartar os não usados, e aí a gente pode ver que ele já tirou a referência de valor. E aí agora qual que é a minha ideia? Eu quero colocar uma mensagem, por exemplo. Eu quero colocar uma mensagem. Se a meta foi batida, eu vou colocar uma mensagem de meta batida. E se a meta não foi batida, eu vou colocar uma mensagem de meta não batida e quanto falta para bater a meta, por exemplo. Como é que eu faço isso? Se eu clicar aqui no maisinho, vocês podem reparar que eu tenho algumas opções de texto. Então, nesse caso, eu vou usar aqui um novo tipo de texto, que a gente não costuma mostrar muito nos vídeos, que é o texto condicional. Por quê? Como eu quero colocar na condição aqui se eu bati a meta ou não, então eu preciso utilizar aqui o texto condicional. Então, vamos lá. Como é que funciona o texto condicional? Tá? Eu cliquei em texto condicional, ele vai vir aqui a linhazinha no texto condicional, né, para a linha de baixo. Tipo de valor aqui, texto condicional, padrão, e aí aqui a gente coloca o se, né, o if, e aí se for dentro da condição, eu coloco a mensagem aqui.
Então, qual que é a minha condição? Se a minha meta foi batida ou não. Ou seja, se a minha diferença foi positiva, então eu vou colocar aqui. Se a minha diferença meta, valor 1, diferença meta, foi maior que zero, maior ou igual no caso, né? Maior ou igual a zero, então eu vou colocar meta batida e vou colocar aqui valor total do faturamento. E aí aqui eu adiciono mais a consulta, né, para o faturamento e valor aqui. Agora eu quero adicionar uma condição se a meta não for batida. Então eu vou colocar aqui um se não se, né? Eu vou colocar aqui se o valor em 1, diferença meta, for menor que zero. Então eu vou colocar aqui falta. E aí aqui eu coloco o valor da diferença. Então eu vou colocar se a meta não for batida, falta tanto para bater a meta, por exemplo. Aí eu vou aplicar aqui, né, dar um OK aqui. E aí vamos ver como ele fica aqui. Por exemplo, vamos pegar o Rio Grande do Sul aqui. Eu consigo colocar aqui, ó, passei o mouse, ele me mostra o estado, Rio Grande do Sul, e aí ele me mostra falta tanto para bater a meta. E aí se eu passar em um estádio tá verdinho, igual Bahia, ele coloca meta batida e o valor total do faturamento daquela região. Então eu vou dar um OK aqui, e aí a gente já tem um mapa bem legal, bem funcional, que eu consigo passar o mouse para ver as informações. Então eu vou clicar aqui em propriedades, só adicionar aqui por último um título no mapa, né? Então eu vou colocar mapa Brasil faturamento por meta. Vou colocar aqui no centro, né? E vou dar um OK aqui só para a gente ver como é que fica, né? Ele fica aqui em cima. Mapa Brasil faturamento por meta. E aí eu tenho um mapa completamente funcional que eu consigo passar o mouse aqui e obter a informação. Agora, para mostrar uma última funcionalidade bem legal para vocês, vou mostrar como a gente consegue construir uma tabela para interagir com esse mapa que a gente tem. Então eu tenho o meu mapa aqui, vou deixar ele bem grandão. Podem ver que ele automaticamente vai focar aqui na parte que tem cor, né, na parte que tem dados. E aí eu vou trazer aqui do lado dele uma tabela cruzada com os clientes. Vou colocar aqui descrição cliente. E o valor de faturamento, por exemplo, mas aqui é legal até, não vou nem colocar valor de faturamento. Vou colocar aqui, por exemplo, positivação. E vou colocar aqui quantidade de clientes só para ele mostrar todos os clientes que eu tenho, tá? Então, porque se eu colocar só positivação, ele vai esconder os meus clientes que não têm positivação, né? Ele vai mostrar só o que tem dados. Então, nesse caso, eu coloco quantidade de clientes para ele forçar a vir os que não estão positivados. E aí, qual que é a ideia dessa minha tabela, por exemplo? Vou colocar ela aqui do lado, dar uma puxa dos dados. Vou aumentar aqui para X2, né? Para ficar mais fácil de ver. Vou ajustar ela aqui para ela trazer todos os dados, né? Tá bem legal de ver. E aí o que a gente tem de informação aqui? Eu tenho todos os meus clientes, tanto os que positivaram quanto os que não positivaram. Então, qual que é o legal aqui? Que eu consigo, por exemplo, vou mudar aqui para o modo desenvolvedora, para o modo consumidor agora, clicando no gráfico, que agora eu vou mostrar como a análise funcionaria, né? Então, clicando aqui no modo consumidor, eu consigo, por exemplo, olhar aqui, vamos lá. Eu estou aqui em Minas Gerais, e aí falta 2 milhões para eu bater a meta. Eu consigo clicar em Minas e ver quais clientes eu não positivei ainda, por exemplo. E aí, por exemplo, eu consigo fazer uma ação para, em cima desses clientes que eu ainda não positivei, né, que eu não vendi. E aí aqui a gente pode adicionar filtro de data, filtro de fornecedor. Essa análise ela é toda customizada, né? Então, se eu quiser aqui, por exemplo, adicionar outros filtros, filtro de filial, por exemplo, todos esses filtros são bem-vindos. Então, bem legal que a gente pode utilizar o mapa dessa forma e de uma maneira que a gente não costuma utilizar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido proveitoso. Continuem mandando sugestões de vocês nos comentários e as dúvidas também. E a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal!